O Brasil foi governado pelo imperador Dom Pedro II entre os anos de 1840 a 1889. Esse período é conhecido como o Segundo Reinado. Então, Pedro II foi o governante que mais tempo ficou no poder em Brasil. As constantes disputas provinciais fizeram, através de decreto, que Pedro II, mesmo sem atingir a idade mínima exigida pela Constituição, fosse coroado imperador de Brasil. Assim, o poder moderador poderia ser exercido novamente, garantindo assim a ordem interna no Império Brasileiro. A independência em 1822 trouxe mais transformações políticas do que sociais e econômicas para o Brasil. A economia permaneceu durante o período imperial como agroexportadora, ou seja, atendendo às necessidades do mercado europeu. Em meados do século XIX, um produto começou a ser exportado de forma mais intensa que as outras: o café. Plantado primeiramente na região do Vale do Paraíba, a exportação do café ocupou espaço na economia brasileira do Segundo Reinado, gerando enormes lucros para os cafeicultores, a custo, é claro, de mão de obra escrava. Com o êxito das lavouras de café, aumentou a movimentação de escravos da região Nordeste e das Minas de Ouro para a região do Vale do Paraíba. A partir de 1850, o café expandiu-se para a região Oeste Paulista, tornando-se o maior produtor de café do Império. Mas, ao contrário das lavouras do Vale do Paraíba, o café plantado no Oeste Paulista contou com a mão de obra imigrante. Então, a abolição da escravidão no Brasil ocorreu em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, por Dona Princesa Isabel. Os donos de fazendas de café queriam que Dom Pedro II os indenizassem pela perda de seus escravos. Sim, eles queriam dinheiro do governo. Mas os escravos foram libertos, sem que os cafeicultores fossem indenizados. Sim, isso mesmo, Dom Pedro II não deu dinheiro para aqueles cafeicultores. Dom Pedro II estava certo. Sim, ele estava certo. Isso fez com que os cafeicultores abandonassem Dom Pedro II e apoiassem a causa republicana. Esses cafeicultores que abandonaram o apoio a Dom Pedro II nos últimos momentos do Segundo Reinado foram apelidados na época de republicanos de última hora. A Constituição de 1824, que vigorou durante todo o Império Imperial, dizia que a religião oficial do Brasil era a católica, mas era comum haver conflito entre o trono e o altar. Decretos eclesiásticos só entravam em vigor no território brasileiro desde que o imperador autorizasse. O Papa Pio IX emitiu um decreto reafirmando o poder da Igreja e do Papa sobre o mundo. Esse decreto chegou ao Brasil e os católicos buscaram atitudes mais rígidas que reforçassem a disciplina religiosa. Dom Vital, bispo de Olinda, na província de Pernambuco, decidiu proibir a entrada de maçons nas irmandades religiosas. Alguns ocupantes de cargos de destaque no Império eram maçons, como o Visconde de Rio Branco, que presidia o Conselho de Ministros. Então, Dom Vital foi preso, acusado de rebeldia, mas foi solto dias depois. Então, essa crise abalou o apoio eclesiástico a Dom Pedro II. A Guerra do Paraguai contribuiu para a circulação de ideias republicanas entre os militares que participaram da guerra. Após este conflito, é possível dizer que estes militares passaram a se organizar como uma classe, o exército.
Assim, como classe, os militares exigiam uma maior participação política no país, o que era proibido. Sim, isso mesmo. Militares, por lei, não eram permitidos de se meterem em assuntos sobre política. Havia um conflito, pois o exército organizava-se e constituía um grupo forte, com ideais contrárias à monarquia. Em 1887, foi fundado no Rio de Janeiro o Clube Militar, espaço onde se reuniam aqueles que eram contra o Império. Esses militares sofreram fortes influências positivistas. A partir daí, iniciou-se as tratativas, que resultou no que todos nós já sabemos, o golpe da Proclamação da República.